Paz do Senhor, irmãos. Gostaria de desejar a paz a todos que estão aqui presentes, a todos que estão nos assistindo aí no canal do YouTube. Que a paz do Senhor esteja com vocês. E é sempre para mim uma honra poder estar aqui compartilhando a palavra e compartilhando um pouco do que Deus tem feito comigo, né? Ministrado ao meu coração. E o tema que eu quero falar hoje é bem interessante porque a gente fica um pouco preocupado, né? Se o que a gente vem trazer é do nosso coração, vem da enfim, da nossa própria força de refletir algo sem estar alinhado com o Espírito. E desde ontem Deus foi trazendo confirmações. No chá de revelação lá de Márcia, eu estava conversando com o pastor Felipe e a gente acabou entrando no tema dessa ministração. E, de certa forma, o testemunho hoje de Jéssica também tem a ver com essa ministração. Então, eu acredito que Deus quer falar ao nosso coração em relação a esse tema. Amém? E o tema de hoje está na frase seguinte: submetendo o nosso tempo ao Senhor do tempo. Submetendo o nosso tempo ao Senhor do tempo. E esse tema surgiu em meio às minhas devocionais. Principalmente, eu estava lendo Atos ultimamente. E essa questão do tempo de Deus, ou entender Deus como Senhor do tempo, ficou muito latente em meu coração. E nessa parte inicial da ministração, eu queria trazer um problema que eu tenho vivido, eu não sei se é o seu problema também, que é a questão da precocidade do tempo. A gente querer sempre antecipar o tempo. A gente sempre querer que as coisas aconteçam no nosso tempo e de forma rápida. E aí estamos vivendo em uma sociedade cujas pessoas não dão a devida atenção e dedicação às etapas, aos processos que Deus estabelece para as nossas vidas aqui na Terra. A gente não consegue, não sei se vocês concordam, desfrutar de cada momento, dos instantes do dia, de cada hora, de cada momento do trabalho, cada momento de conversa. A gente não consegue desfrutar, a gente sempre está pensando nas metas que a gente estabeleceu e a gente sempre fica pensando no futuro sem desfrutar do momento ou vivenciar de forma qualitativa o momento em que a gente vive. A gente sempre está pensando lá na frente, lá na frente, lá na frente e esquece de desfrutar o dia a dia. No que depender de nós, buscamos acelerar ou pular etapas para chegar no que eu chamo de estágio utópico de realização. A gente sempre quer chegar nesse estágio de realização. Deus me prometeu isso aqui, então eu trabalho para chegar lá. Mas eu esqueço de viver o processo. Eu esqueço de viver as etapas. E eu chamo utópico porque esse suposto estágio de realização nunca chega. Porque toda vez que a gente estabelece uma meta, a gente faz como um meme, né? Dobra a meta. E a gente não vive aquela realização. A gente sempre quer, agora passou, é como se fosse canal do YouTube, né? Dá like, vamos lá, a meta, 2.000 likes. Chega 2.000 likes, 3.000 likes. Nem esperou, nem curtiu aquele momento. A gente sempre está querendo buscar metas e metas e metas e metas e esquece de vivenciar, aprender com as etapas, aprender com o processo. Então, a gente sempre estabelece novas metas e mais metas na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual, ministerial. É meta, 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 e esquecemos do decorrer. Acaba que tudo na vida se torna muito passageiro, muito efêmero. E eu vou dar alguns casos concretos. Por exemplo, vamos pegar um casal de namorados. Aquela vontade louca de casar, que eu vivenciei isso, aquela vontade louca de casar faz com que a gente busque acelerar o processo. Teve um momento em que eu comecei a namorar com minha esposa ali, Camila, aos 18 anos. Então foi um momento que eu ia entrar para o exército, assim me alistar. E eu tinha acabado de passar na faculdade e o pessoal me encaminhou para ir para o CPOR. E aí meu vizinho é sargento, ex-vizinho, né? E eu fui falar para ele para me dispensar. Eu não quero ficar nesse negócio, não. Aí daqui a pouco ele encheu minha cabeça. Rapaz, dispensa não. Tu, quando passar, tu vai ganhar teu dinheirinho. Vai casar. Quem sabe mudar para o estado. Isso encheu minha cabeça. É mesmo. Eu vou.
Vamos embora. Passei por todo o processo lá, que eu quero casar rápido. Vem, 18 anos só. Casar rápido. Passei aqui no Cabanga, depois fui para Casa Forte, passei o processo todinho. Vamos lá, com a esperança de passar. Quando for escolher, apontando para mim, vaza. Porque tamanho pequeno demais. Não deu. Graças a Deus que Deus impediu eu não passar no CPOR e ganhar dinheiro, porque senão eu poderia ter precipitado o momento que Deus estava preparando para mim e para minha esposa. Imagina se eu tivesse casado naquele momento, sem amadurecimento, poderia ter dinheiro, mas sem maturidade. Talvez a gente nem estivesse aqui hoje. Então a gente ultrapassa o momento de namoro, ultrapassa o momento do noivado, nem curta esses momentos, e muito menos a lua de mel. Isso é um exemplo, casal de namorados. Quero dar outro exemplo. Na questão de estudo, na questão de leitura, muitos dizem, uma leitura dinâmica. Leia 50 livros em um ano. É mesmo, essa meta. E teve outro cara, que eu não me lembro o nome, que eu vi no YouTube, ele falando, eu não estou preocupado com essa leitura rápida. Eu quero desfrutar de cada palavra, de cada página. Eu quero vivenciar cada momento do livro. E às vezes a gente pode aplicar isso à palavra. Muitas vezes a gente quer ler rápido, sem vivenciar cada versículo, degustando cada versículo, palavra que Deus está ministrando ali. E outro momento, para encerrar essa questão de exemplo, muitos de nós na vida aqui na igreja, criamos uma necessidade de exercer um papel de liderança em algum ministério na igreja. E muitas vezes a gente faz o quê? Quer chegar, ser reconhecido, ser ungido, sem ter antes passado por um longo período de aprendizado e amadurecimento. Queremos alcançar as promessas de Deus, acelerando ou pulando o tão necessário e pedagógico deserto. O deserto que é o lugar de lapidação do nosso caráter. E uma das razões que eu consigo identificar para esse problema de a gente sempre acelerar o tempo, o processo, está na constante comparação que a gente faz da nossa vida com a vida dos outros. Se a gente vê o outro no YouTube, no Instagram, a pessoa com 30 anos, já é dono de empresa, já é isso aqui, aquilo outro, a gente começa a se cobrar. Eu, particularmente, estou falando isso porque eu luto contra isso. Às vezes eu paro e penso, 32 anos, já estou velho. Às vezes vem essa cabeça, 32 anos, já estou velho, meu Deus, o que é que eu fiz da cabeça? Ou o que é que eu fiz da vida? Aí depois eu paro, meu Deus do céu, sou velho não, calma, bicho, calma coração, calma alma. Para que ficar pensando nisso? Ver o que Deus já me deu, já me proporcionou viver, e muita coisa que dá para viver. E às vezes a gente fica se comparando com a vida dos outros. E as redes sociais só potencializam essa danosa comparação. A gente sempre se comparando, e a gente sempre vive para alcançar aquilo que o outro alcançou. Então, quando a gente se entrega a essa busca de se comparar e buscar cumprir metas, apenas estamos evidenciando aquela máxima descrita em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14, que diz que tudo isso é correr atrás do vento. Tudo isso não passa de vaidade. A nossa vida, a nossa história, só terá verdadeiro e pleno sentido se nos submetermos aos propósitos de Deus, que é o verdadeiro e único Senhor do tempo. Não compete a nós, nem muito menos temos o poder de manipular o tempo a nosso favor. Se você tenta manipular, você está indo para um caminho altamente perigoso, enganoso. A gente não consegue nem acrescentar um dia, um minuto à nossa vida. E aqui eu quero trazer refletir um pouco com vocês da questão de Deus ser o Senhor do tempo. A questão do tempo, o tempo em si, já é algo que fascina os seres humanos desde os seus primórdios.
Se a gente pegar povos, civilizações do passado, a gente vai ver narrativas mitológicas que tentavam explicar o surgimento do tempo, a passagem do tempo. O tempo é algo que fascina o ser humano. Os cientistas também colocam o tempo como objeto de estudo. A gente vai ter, por exemplo, o pessoal de história, aí eu sou professor de história, a gente tem esse contato um pouco mais constante. Historiadores, a galera da filosofia, o pessoal da física, o pessoal da matemática, entre outros cientistas já abordaram e ainda constroem modelos explicativos para dar significado ao que chamamos de tempo. Por exemplo, alguns teóricos da história, da filosofia, começam a questionar o que é passado, o que é presente, o que é futuro. Você já parou para pensar o que é passado, presente e futuro? Passado, tudo aquilo que passou. Então, quer dizer que 10 anos atrás é passado? É. O segundo que passou é passado? É. Então, passou. Passado. 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 E o futuro é tudo aquilo que vem. Então, o segundo daqui para frente é futuro? É. Um dia é futuro? É. Então, a gente está vivendo constantemente no passado e constantemente no futuro. Então, não existe passado nem futuro, só existe presente. Isso deixa a galera realmente com a mente bugada. Tem um filósofo cristão da Idade Média, Agostinho de Hipona, é um daqueles que trabalhou a questão do tempo. É um dos caras que falam que Deus, enfim, evidencia e trabalha a questão da eternidade de Deus. E ele questiona justamente essa noção clássica, né, de passado, presente e futuro. Ele até escreveu esse livro, eu trouxe só para indicar, já que nós estamos numa escola, ele escreveu esse livro Confissões, que é um livro bom, mas não obrigatório. Mas é um livro bom, já que estamos na escola, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais, fala de muita coisa esse livro. Outro pessoal, como os físicos, trabalham o tempo seguindo a teoria da relatividade. Não é minha especialidade, não vou também trabalhar para não cometer gafes. Mas eles analisam o tempo associado ao fator espaço. Modificações no espaço podem modificar o curso do tempo. É uma viagem. Bom, não vou querer também mexer nessas coisas aqui, não. Só estou querendo mostrar a vocês o quanto o tempo, o fator tempo, é uma das coisas que fascina e é uma questão, um tema de estudo para muitas pessoas. A Bíblia, por sua vez, também está recheada de passagens que tratam sobre o tempo. Só que diferente desses outros estudos, teorias, na Bíblia a gente tem a seguinte revelação: Deus é Senhor do tempo. Ou seja, o tempo está dentro do rol dos elementos criados por Deus. Nesse caso, encontramos o fato de que Deus é eterno. Ou seja, não há tempo, não há espaço que possa conter Deus. Deus está acima do tempo e do espaço. E nem existem seres sobrenaturais que antecederam a Deus. Deus é, sempre foi, sempre será. Salmo 90, versículo 2 declara: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 45, 21 também declara: declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem, que há muito predisse isto. Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Não existe tempo, não existe seres que antecederam a Deus, não existe espaço que contenha ou limite Deus. Deus está acima de tudo isso. Um livro de teologia sistemática, que o pessoal do CTO já usou muito, Wayne Grudem, tem a seguinte explicação da questão da eternidade de Deus. Abre aspas. Ele fala: Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos, passado, presente e futuro, no seu próprio ser. E percebe todo o tempo com igual realismo. Ou seja, Deus não está
preso ao presente e lembra do que aconteceu antes vagamente como a gente. Não, ele vê o passado, presente e futuro como uma coisa só, real. Ele brinca lá com o tempo, ó, brincando. O Wayne Grudem também continua. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo, e a coisa fenomenal aqui, age no tempo. Ele não está somente percebendo o que está acontecendo no passado, presente e futuro em nós, mas ele também interfere, age em nosso favor. De acordo com essa definição, é possível perceber que Deus não está preso ao tempo, como eu falei. Pelo contrário, Ele é Senhor do tempo, Senhor do teu passado, do teu presente, do teu futuro. E por isso, nenhuma mudança em nossa história irá alterar o ser de Deus, nem a sua essência. Em outras palavras, diante das mudanças que surgem na história e no tempo, Deus é. E a gente encontra essa revelação, por exemplo, em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. No entanto, como a gente também viu nessa definição, Deus não é um mero espectador da história. Ou seja, criou o tempo, criou a gente. Se virem aí, que eu vou aqui só ver como um cineminha. Eita, meu Deus, Bruno, aconteceu isso com o Bruno. Ai, meu Deus. O que é que vai acontecer nos próximos capítulos? Meu Deus, aconteceu isso com Márcia e Bruno, filhos. Como é que vai ser essa criança? Meu Deus. Se nos próximos capítulos Deus não fica lá como espectador, como um cara que assiste vendo. Pelo contrário, ele age no tempo. Ele interfere em nosso tempo. E ele age no tempo de diferentes maneiras. A Bíblia é recheada de exemplos que atestam essa afirmativa. Ele, Deus, penetra no decurso da história para intervir e realizar sua vontade na história. A salvação, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, é a intervenção máxima de Deus na história dos homens. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Desculpa sendo rápido para a gente não demorar um pouco. João, capítulo 1, versículo 1 ao 5 declara: no princípio era o verbo. Se Maria estivesse aqui, falava logos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Ainda no versículo 10 temos o verbo, aqui a intervenção. Estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não conheceu. Mais adiante, no versículo 14, temos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que interferência, que intervenção perfeita. E o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Então, meus irmãos, Deus é o único que tem um controle do nosso tempo em suas mãos. E aí eu pergunto, por que gastar energia e forças em algo que não nos compete? Em querer acelerar o tempo, em querer que as coisas aconteçam de acordo com a nossa vontade, com a nossa perspectiva, de acordo com as nossas metas, sem estar alinhado realmente com o Senhor que controla o tempo. Basta a nós entregarmos a nossa vida por inteiro ao único especialista no assunto. Devemos entender o princípio que está contido em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Vamos ler aí. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 3 ao 8. 1 ao 8, desculpa. Posso ler? Ou não?
Obrigado pelo sim. Posso ler ou não? Obrigado pelo sim. Continua, começando, capítulo 3 de Eclesiastes, começando o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Tudo tem seu tempo. E quem é que determina isso? A gente? Deus. Deus é que determina os tempos, os momentos das nossas vidas. E aí, nesse momento, quero com vocês fazer uma reflexão rápida também, mostrando na Bíblia momentos em que Deus fez homens e mulheres avançar, fez homens e mulheres recuar e retomar o caminho certo, e fez homens e mulheres permanecer e esperar. Vamos ver alguns exemplos, 3 exemplos de cada momento. Vamos pegar o exemplo de avançar. Por exemplo, Abrão, antes era Abrão mesmo, para sair da casa de sua parentela. Gênesis 12, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu já vi alguns comentários nessa passagem, que essa expressão sai, era como se Deus estivesse realmente forçando Abrão a sair. Sai, é tempo de ir. Abraão estava lá naquele momento de estar na parentela, a casa relativamente confortável. Eu já vi algumas pessoas comentando isso. Mas o comando de Deus para Abraão é o quê? Segue, sai. É hora de construir algo novo. Vai. Daqui a pouco eu vou. Eu, às vezes, faço isso com minha esposa. Esse daqui a pouco nunca vai. Daqui a pouco, meu irmão, é para ir. É hora de avançar, porque quem deu a ordem foi Deus. Outro exemplo, Josué, no processo de conquista da terra de Canaã. Estamos lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus dizendo o seguinte: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Cara, era um desafio muito grande, enfrentar todos aqueles povos, e foi necessário realmente essa injeção de coragem da parte de Deus. Se fosse de Josué, com certeza ele não ia conseguir. Era necessário, vai, conquista. E o chamado de Jonas para Nínive. Lá em Jonas capítulo 1, versículo 2, Deus diz: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A história a gente já sabe, né? Jonas, vou nada. Aquele povo mau, Nínive, capital do Império Assírio. Os assírios eram um povo altamente torturador, guerreiro, conquistava, mas fazia altamente torturas com os povos vencidos. Jonas, eu acho, pensando, eu sozinho para lá, vou nada, isso é da minha cabeça, vou não, vou pegar um navio, vou para outro canto, Deus, vai não. Tempestadezinha ali, aí a história já sabe, né? Baleia abocanhando ele, vai para lá. Mesmo a gente fugindo, Deus vai interferir. Não, é para ir, cara, tu vai quebrar a cara, é para cá. Então temos momentos na vida da gente que Deus vai querer, avança, vai. Mas tem também outros momentos em que Deus pede para a gente recuar um pouquinho. Recuar, analisar as coisas com calma e retomar para o rumo certo. Vou dar o exemplo novamente de Jonas na barriga do grande peixe. Lá em Jonas capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte:
Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu acho que aqui Jonas estava pensando ali, né? Pombas. Por que peguei o lugar errado? Estou aqui agora, nesse animal. O que é que vai acontecer de mim? Momento de recuar para retomar o caminho certo. Outro momento, outro exemplo é Paulo em seu momento de espera durante a sua conversão, quando ele teve a visão de Cristo na luz forte, cegou ele, e ele teve que ficar 3 dias sem ver. E durante esses 3 dias, nada comeu nem bebeu. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 9. Se fosse comigo, eu já tinha batido ansiedade, crise de ansiedade horrível, sem ver, agoniado. Mas era o momento de Deus reorientar a história de Paulo. Antes Saulo, né? Reorientar, reorganizar a mente. Você estava fazendo, você era zeloso, mas zeloso com a causa errada. É necessário realmente reeducar, recuar, ver as coisas da melhor forma e avançar para o caminho certo. Também Deus exige muitas vezes que a gente tenha perseverança, como é o caso também de Paulo. Paulo, em suas viagens missionárias, teve variados momentos em que ele agia rápido na cidade, pregava, o pessoal se convertia e ia para outro lugar, mas geralmente a gente vê Paulo permanecendo longo tempo em uma congregação. Às vezes 6 meses, às vezes 2 anos. Muitas vezes a gente quer, fazer com que o outro se converta rápido, né? Às vezes não, Deus quer que a gente persevere. 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos. E será que a gente tem esse mesmo time, essa mesma paciência de esperar, ter essa perseverança e consolidar ali, 2 anos, 3 anos, enfim. E também tem esse momento de perseverar, né? Quero trazer mais um pouquinho alguns exemplos desse momento de espera e de perseverança. Por exemplo, em alguns momentos Deus vai pedir para você, não vai, espera um pouquinho, não é hora de ir não. Por exemplo, Paulo também foi impedido de ir à região da chamada Bitínia. É uma região onde hoje fica próxima à Turquia. Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 7, diz o seguinte: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando uma região chamada Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tem momentos que a gente, segura a onda um pouquinho, calma, não é para ir agora não. Mas eu vou pregar a palavra, calma. Não te mandei. Espera. E eu quero terminar trazendo a espera do famoso Abraão, né? De novo Abraão. Em ver a promessa se cumprir depois que o bichinho já era velhão mesmo. Não é 32 anos como eu, não. Era velhão mesmo. Enfim, tenho que aprender muito com isso. O fato de que a gente realmente, como eu falei no início, acelerar o cumprimento das promessas de Deus. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 2 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho de Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua condição, sua situação aqui. Se Deus está pedindo para que você pare, se Deus está pedindo para você avançar, se Deus está pedindo para você perseverar em oração, esperando por alguma promessa, por alguma cura, ou qualquer tipo de oportunidade de emprego, eu não sei. Eu sei das minhas. Tem muitas situações que Deus está pedindo, espera, cara. Espera, não é para avançar não. Por que ficar ansioso? Jesus fala, né? Não andeis ansiosos, estou parafraseando, por coisa alguma. Ninguém tem um controle, não consegue nem acrescentar um fio de cabelo à sua vida, 1 minuto de tempo da sua vida. Se submeta a Deus. Tem muitas vezes que a gente também tem aquele momento de recuar, analisar o que está errado, analisar o que reflexão. Da gente parar e pensar e
submeter a nossa vida, o nosso tempo a Deus. Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? Talvez só seja desfrutar do momento, orar, desfrutar da sua presença. Talvez seja para avançar, para recuar, esperar. Mas que a gente no final realmente faz o que o apóstolo Doriel fala, né? Não importa como a gente começa, mas como termina, né? Que a gente possa terminar realmente olhando para trás e ver quanto que a gente realmente pôde desfrutar da vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Se permitir, eu posso orar? Amém. Vamos orar. Coloque diante de Deus aí a sua situação hoje. O que você espera, as agonias, as ansiedades. Entenda que Deus é Senhor do tempo. Só Ele pode modificar e intervir a seu favor. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. Eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor realmente faça com que eles e a mim também vivamos, desfrutemos de cada momento do nosso dia, que possamos ter um coração aberto para realmente aprender com os diversos momentos que nós vivenciamos, o momento de espera, o momento de avançar, o momento de recuar. Ó Deus, nos dá um coração sensível, nos dá um coração realmente de carne, que possa ser facilmente moldado pelo Teu Espírito, Senhor. Eu oro por aqueles pedidos que os meus irmãos podem estar, porventura, estar fazendo agora. Um pedido de cura, um pedido de abertura de emprego, ou qualquer outra situação, Deus. Nós oramos porque o Senhor se agrada da oração sincera. Por isso, Deus, que o Senhor possa, Deus, estar ministrando o coração de cada irmão aqui, Pai. Concedendo no tempo certo a cura, a oferta de emprego, qualquer outra situação. Que o Senhor possa estar trazendo paz, principalmente, primordialmente, e a paz que excede todo entendimento, que excede toda circunstância. Que o Senhor possa estar trazendo essa paz, está trazendo a alegria da Tua salvação, a alegria de que um dia nós possamos desfrutar da eternidade contigo, Senhor. É isso que eu te peço e oro. Em nome de Jesus. Amém.